Com a prisão de Tyler James Robinson, o suspeito do assassinato de Charlie Kirk, acabamos de conseguir novos documentos judiciais. Estamos falando de possíveis acusações, estamos falando de fiança. Agora estamos falando de uma nova linha do tempo, detalhada dos eventos, e vamos explicar tudo para você em tempo real. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, eu sou Jesse Weber. Estamos fazendo algo diferente no Sidebar. Estamos analisando essa documentação jurídica que acabamos de conseguir em tempo real, sem preparação. Eu literalmente estou olhando para isso agora. Estes são novos documentos que acabaram de ser protocolados em conexão com a prisão de Tyler James Robinson, o jovem de 22 anos suspeito de matar Charlie Kirk. Agora, o que eu tenho em mãos? Eu tenho uma declaração de causa provável. Eu tenho uma ordem de um juiz negando a fiança para ele. E também um relatório de avaliação de segurança pública. Vou explicar tudo em tempo real. Ele não foi oficialmente acusado, mas é por isso que foi detido. Quero chamar o advogado de julgamento Rich Schoenstein, que vai analisar isso comigo em tempo real. Então, nós dois estamos olhando para isso. Rich, bom te ver. Aliás, ótimo fundo. Isso é real ou é inteligência artificial? Parece uma boa ideia. É. Não. Esta é a casa real do meu irmão de verdade em Columbus, Ohio. Isso parece bom. Parece bom. Ok. Então, o que eu quero fazer primeiro é analisar este depoimento de causa provável que levou à prisão dele. Ele foi acusado e nós vamos detalhar essas acusações. Ele vai ser acusado, ou pelo menos já foi fichado agora, por homicídio qualificado, disparo de arma de fogo com lesão corporal grave, obstrução da justiça e conduta criminosa de primeiro grau com pena capital. Antes de continuarmos, Rich, é isso que ele pode ser acusado e que os promotores podem buscar. Isso pode ser modificado de alguma forma. Mas neste momento, isso parece estar de acordo com as alegações. Certo. Quero dizer, basicamente as acusações aqui são assassinato, disparo ilegal de arma de fogo em público, onde ele fez isso, e obstrução da justiça, que eu acho que significa fuga. Como você disse, há outros crimes que ainda podem ser adicionados. Vou ler toda essa declaração de causa provável. E diz: acredito que há causa provável para acusar o réu dessas acusações. Acredito que seja de um policial que fez a prisão, mas vou conferir depois. Brian Davis, policial no condado de Utah, no estado de Utah. Acredito que há causa provável para acusar o réu com essas acusações, porque as seguintes informações foram obtidas pelo seu declarante de policiais, várias gravações de vídeo postadas em sites de redes sociais, câmeras de vigilância do campus, da Universidade do Vale de Utah e daqueles que testemunharam o incidente. Em 10 de setembro de 2025, Charles James Kirk estava no campus da Universidade do Vale de Utah, em Orem, Utah, para um evento político. O Sr. Kirk, ativista político conservador, discursaria em um evento no pátio do campus da Universidade do Vale de Utah. A área do pátio fica a oeste do prédio Law Center. De acordo com gravações em vídeo, Charles estava vestindo uma camiseta branca e calças escuras, sentado sob um toldo branco em um pátio do campus voltado para o leste. Centenas de pessoas participaram do evento. Charles estava cercado por pessoas à esquerda, direita, atrás e em frente ao toldo. Atrás do toldo, havia uma passagem que levava a várias partes da universidade. Charles falava ao público com um microfone. Enquanto falava ao microfone, um tiro alto foi ouvido por volta das 12h23, e Charles parecia ter sido atingido no pescoço. Isso é interessante porque analisei isso separadamente. Especulava-se se ele foi atingido no peito, e o projétil ricocheteou para o pescoço, mas aqui ele afirma que foi atingido no pescoço. Sangue saiu do lado esquerdo do pescoço dele enquanto caía para a esquerda. Charles foi levado ao Hospital Regional de Pinagos, em Orem. Desculpe se pronunciei errado. Charles foi declarado morto no hospital. Investigadores analisaram as câmeras de vigilância da Universidade do Vale de Utah. Revisando as câmeras, investigadores viram um indivíduo no telhado do Law City Center,
campus da Universidade do Vale de Utah, durante o tiroteio. Daqui em diante, o indivíduo não identificado será referido como suspeito. Com base nas imagens das câmeras de vigilância, o suspeito parece ser um homem branco, de cabelos escuros, usando um boné escuro, óculos escuros, uma camisa preta, de manga longa, com a imagem de uma bandeira americana e uma águia estampada na camisa, jeans escuros e tênis branco-cinza, com cadarços brancos. Os tênis parecem ser do estilo Chuck Taylor Converse. Estamos acompanhando a história desde o início. E você sabe, um dos motivos pelos quais conseguimos realmente mergulhar nesses casos e histórias é graças ao apoio incrível que recebemos dos nossos patrocinadores, como a Upside. Agora, a Upside é ótima. É um aplicativo gratuito que te dá cashback quando você compra itens essenciais do dia a dia. Então, eu abasteço o carro, posso usar a Upside. Saio para almoçar, posso usar a Upside. Compro algo em uma loja de conveniência, posso usar a Upside. Por que não receber cashback ao fazer tudo isso? Esse é cashback de verdade. O dinheiro aparece no app Upside e pode ser transferido para sua conta bancária. Após baixar o app gratuito, é só selecionar uma oferta para sua compra. Você paga normalmente usando um cartão de débito ou crédito. Você segue os passos no aplicativo e recebe o dinheiro. Para saber quanto pode ganhar, baixe o Upside pelo link na descrição ou escaneie o QR Code e use o código SIDEBAR para receber 25 centavos extras por galão no primeiro tanque. O suspeito também está carregando uma mochila de cor escura nas costas. O suspeito anda com um jeito de andar distinto. Antes do tiroteio, o suspeito parece andar com a perna direita rígida e em um ritmo relativamente lento. O suspeito parece ter restrição ao dobrar a perna direita. Investigadores rastrearam os suspeitos no campus da Universidade do Vale de Utah desde cerca de 11h50 em 10 de setembro de 2025. Às 11h50, uma câmera da Universidade do Vale de Utah flagrou o suspeito caminhando por uma área gramada ao norte da Campus Drive, perto da 800 West. Já sabíamos das imagens de vigilância, mas agora estamos vendo os detalhes. Um suspeito caminhou ao sul pelo estacionamento e se aproximou de um túnel para pedestres sob a Campus Drive. Antes de entrar no túnel, o suspeito parou no topo das escadas e tirou o que parecia ser um celular do bolso direito com a mão direita, por volta das 11h53. O suspeito acabou guardando o que parecia ser um celular de volta no bolso direito da calça com a mão direita. A vigilância flagrou o suspeito indo para o Centro Lossie. Por volta das 12h02, o suspeito foi registrado, caminhando no lado norte do prédio do Centro Lossie, andando com o mesmo jeito observado anteriormente. O suspeito entrou no prédio do Centro Lossie por um conjunto de portas no canto sudeste do prédio do Centro Lossie. Por volta das 12h15, deixa eu só mudar aqui. O suspeito foi visto subindo as escadas para a área comum ao lado do prédio do Centro Lossie. O suspeito foi até uma mureta de concreto que separa a área comum do terraço do prédio no centro baixo da cidade. Por volta das 12h17, o suspeito pulou a mureta e pareceu se agachar do lado norte da parede no terraço. Por volta das 12h22, o suspeito se levantou e começou a correr pelo terraço do prédio do centro baixo da cidade. O membro notável visto na vigilância anterior estava ausente. O suspeito correu para o lado oeste do terraço e parecia se arrastar pela área do terraço à medida que se aproximava da borda. Por volta das 12h22, o suspeito deitou-se próximo à borda do terraço em posição de tiro deitado, voltado para o oeste, em direção ao pátio. O terraço do prédio Low City Center tem vista para o pátio onde estava acontecendo o evento com Charlie Kirk. O Low Center fica a leste do pátio. Por volta das 12h23, Charlie Kirk foi baleado. Às 12h23, as câmeras mostram o suspeito levantando-se repentinamente da beirada e correndo para o norte, no telhado do prédio Low City Center. O suspeito correu até o canto nordeste do prédio e se aproximou da beirada do telhado. O suspeito colocou um objeto de cor escura no telhado e, em seguida, começou a descer do telhado. O suspeito
pulou do telhado para a grama e correu para o norte, perto do estacionamento a leste do centro baixo da cidade. Por volta das 12h24, o suspeito correu para o norte, atravessando a rua do campus. O suspeito parecia carregar um objeto não identificado nas imagens de vigilância, então não se sabe se era a arma. A área ao norte da rua, Campus Drive, onde o suspeito o atravessou, consiste em um gramado com árvores na borda do campus da Universidade do Vale de Utah. Os investigadores descobriram um rifle de ferrolho enrolado em uma toalha de cor escura. O rifle tinha uma luneta montada em cima dele. Os investigadores notaram inscrições gravadas nas cápsulas achadas com o rifle. As inscrições numa cápsula aberta diziam: "Repare no inchaço." Óbvio, o que é isso? As inscrições nas 3 cápsulas não deflagradas diziam: "Ei, fascista, pega", uma seta para cima, uma para a direita e 3 setas para baixo. Uma segunda cápsula não deflagrada dizia: "Ó, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau." E uma terceira cápsula não deflagrada dizia: "Se você leu isso, você é gay. LMAO." Antes de continuarmos. Então, Rich, isso é bastante consistente não só com o que ouvimos na coletiva de imprensa mais cedo hoje, mas também é consistente com as imagens em vídeo que circularam nas redes sociais. O que está te chamando a atenção nisso até agora? Vi essas imagens em vídeo, como você disse. Esse vídeo tem circulado bastante, e ele anda com um passo rígido, presumivelmente porque está com um rifle dentro das calças. Ele sobe no topo do prédio, ele tira o rifle das calças e agora consegue andar com mais liberdade, então ele se agacha e atira. E aqui estão as cápsulas. Eu não entendo o suficiente para saber exatamente o que essas cápsulas significam, a que elas se referem. Eu vi que talvez já vi relatos de que elas podem ter alguma conexão com videogames, mas eu não sei. Mas, claro, são de interesse dos investigadores, eles possuem muitas imagens. E você sabe, vivemos em um mundo onde, se você está andando por aí, está em um campus, está em um bairro, você está sendo filmado em algum lugar, você está em vídeo em algum lugar, você não pode ir a lugar nenhum. E eles juntaram tudo isso para mostrar esse suspeito subindo no topo do prédio e aparentemente disparando um rifle. E o fato de tanto disso estar documentado, sabe? Quantas vezes cobrimos casos sem imagens de vigilância ou do ataque? Todos vimos o tiroteio, infelizmente. Mas para aparentemente rastrear os movimentos do atirador, eles falaram sobre isso em uma coletiva de imprensa ontem. Mas ter isso detalhado, ou seja, e sabemos que as imagens sabemos que a imagem dessa pessoa, de interesse, desse suspeito, foi divulgada ontem. Isso é muito importante para os promotores. Bem, então, escute, este é um crime de grande repercussão, muito horrível. Essa é uma situação que exige o envolvimento de todos. Eles foram de porta em porta para conseguir qualquer vídeo possível. Já vimos casos em que eles investigam tarde demais e o vídeo é perdido. Então aqui eles conseguiram imediatamente. Sabe, eles estavam lá no dia seguinte andando pelo bairro, reunindo qualquer trecho de vídeo que pudesse lançar alguma luz sobre essa situação. Valeu a pena, conseguiram fotos e vídeos. E eles também conversaram. Eles dizem que os investigadores também descobriram uma marca de sapato na borda do telhado, no canto nordeste do prédio do Centro Lossi. A marca de sapato foi achada perto de onde o suspeito desceu do telhado. A marca de sapato combina com a sola de um Converse Chuck Taylor. Eles também comentaram ontem sobre impressões palmares, não antebraço. Acho que isso também foi para análise. Devem estar checando se corresponde a Robinson. Vale notar, como conversei com Ellie Hoenig ontem, isso foi antes de uma prisão. Responsabilidade legal. Você deve se perguntar se a universidade, sendo você um advogado de julgamentos civis, tem alguma responsabilidade aqui. Na conversa paralela de ontem, surgiram preocupações e questionamentos sobre possível falha de segurança. Os ingressos foram conferidos. Houve uma falta real de detectores de segurança, mas isso não estava do lado de fora, então no telhado. Você acha que a escola pode ser responsabilizada por isso?
Bem, potencialmente isso vai ser analisado minuciosamente. Cada aspecto disso vai ser analisado minuciosamente para determinar se mais alguém é responsável, se mais alguém está envolvido e se mais alguém pode ser considerado culpado, desde se ele foi notado ao chegar no campus até subir no topo de um prédio. Alguém deveria ter visto isso. Havia segurança adequada para um evento que não só tinha um palestrante de destaque, mas também centenas de estudantes e outras pessoas presentes. Havia segurança suficiente? Não sei responder, mas essas perguntas serão feitas. E uma das coisas que conversamos ontem foi não só sobre um possível processo por morte por negligência ou imprudência movido potencialmente pela família de Charlie Kirk, mas também sobre as pessoas ao redor que tiveram que presenciar esse evento tão traumático. É aí que sempre falamos sobre causar sofrimento emocional. Mas eu quero seguir em frente com isso. Quero voltar a esse ponto. Na noite de 11 de setembro de 2025, um familiar de Tyler Robinson avisou um amigo da família, que então informou ao departamento do xerife do condado de Washington que Robinson havia confessado ou sugerido ter cometido o incidente. Essa informação foi repassada ao departamento do xerife do condado de Utah e aos investigadores da Universidade do Vale de Utah, muito consistente com o que ouvimos hoje na coletiva. Essas informações também foram enviadas ao FBI. Investigadores analisaram imagens extras das câmeras da Universidade do Vale de Utah e viram Robinson chegando ao campus em um Dodge Challenger cinza às 8h29 do dia 10 de setembro, usando camiseta vinho, shorts claros, boné preto com logotipo branco e tênis claros. Quando foi encontrado pessoalmente pelos investigadores no condado de Washington, nas primeiras horas da manhã de 12 de setembro, Robinson estava com roupas compatíveis com as imagens das câmeras de vigilância. Uau, Rich, isso é interessante. Isso é muito interessante e tipo, sabe, se for verdade, surpreendente que ele não tenha trocado de roupa mais rápido. Investigadores entrevistaram um parente do Robinson, que disse que ele ficou mais político nos últimos anos. O familiar citou um incidente recente em que Robinson veio jantar antes de 10 de setembro de 2025. Em conversa com outro familiar, Robinson disse que Charlie Kirk viria para a Universidade do Vale de Utah. Eles conversaram sobre por que não gostavam dele e dos pontos de vista que ele tinha. O familiar disse que Kirk era cheio de ódio e o espalhava. O familiar também confirmou que Robinson tinha um Dodge Challenger cinza. Investigadores identificaram alguém como colega de quarto de Robinson. Os investigadores ouviram o colega de quarto que disse que Robinson fez uma piada no Discord. Os investigadores pediram para ele mostrar as mensagens no Discord. Ele abriu o app e mostrou várias mensagens aos investigadores, permitindo que tirassem fotos da tela enquanto cada mensagem era exibida pelo colega de quarto de Robinson. Essas fotos traziam várias mensagens, incluindo conversas entre o contato Tyler, com emoji, e o colega de quarto de Robinson. O conteúdo dessas mensagens, mudando aqui, incluía mensagens relacionadas ao contato. Tyler afirmou, declarando a necessidade de recuperar um rifle de um ponto de entrega, deixando o rifle em um arbusto, mensagens relacionadas a observar visualmente a área onde o rifle foi deixado e uma mensagem referindo-se a ter deixado o rifle enrolado em uma toalha. As mensagens também fazem referência a gravar balas e mencionam uma mira e o fato de o rifle ser único. Mensagens do contato. Tyler também mencionam que ele havia trocado de roupa. Com base nas evidências apresentadas, acredito que a causa provável de que Tyler Robinson cometeu homicídio qualificado ao atirar em Charlie Kirk, colocando outros em risco, além de disparo de arma de fogo em situação criminosa e obstrução da justiça ao esconder o rifle usado no tiroteio. Ok, primeiro quero analisar isso, Rich. Agora você entende por que ele é acusado de homicídio qualificado. Há um estatuto agravante listado. Eles basicamente estão dizendo que o motivo pelo qual você pode receber isso é, acredito eu, um crime capital, certo? A infração mais grave em Utah foi essa, pois colocou outras pessoas daquela multidão em risco, mesmo com apenas um tiro disparado contra Charlie Kirk.
Sim, acho que é por isso que isso está lá. E também tem a ver com a questão da fiança. Pode haver outras maneiras de agravar isso em relação à natureza capital do crime. Eu teria que analisar o estatuto específico em questão, mas o fato de parecer ter motivação política também pode ser relevante. Mas sim, atirar essencialmente em um evento lotado é muito perigoso e Isso. provavelmente faz com que você receba uma pena aumentada. E uma das coisas que conversei com ele ontem foi sobre a ideia de talvez, potencialmente, uma acusação de terrorismo. Qual era o... Finalidade de. Isso era o mesmo para outras pessoas? Sim. Sim, foi isso que eu pensei quando falei político. Sabe, se os fatos forem que o propósito disso foi por causa do que Charlie Kirk tinha a dizer e um esforço para silenciar pessoas com o mesmo ponto de vista, então isso pode ser visto como uma forma de terrorismo. E isso é semelhante a Mangione. Os promotores tentaram agravar a acusação, alegando que, embora ele só tenha atirado e matado Brian Thompson, a ação foi inerentemente perigosa e arriscou outras pessoas. Havia um espectador por perto, e isso ocorreu em uma rua pública, o que parece consistente. Sim, tenho pensado muito sobre como isso é parecido com Mangione. E tenho pensado em todas as pessoas que apoiam Mandione porque não gostavam da pessoa que ele supostamente atirou. Tenho pensado que esse tipo de pensamento leva a isso e faz com que mais pessoas morram. E você também está pensando em uma possível anulação do júri? Se isso avançar para acusações formais e para um julgamento com júri, se será difícil ou não conseguir um júri, por causa, infelizmente, do que estamos vendo online agora sobre pessoas meio que, não sei qual é a palavra, minimizando a ideia de que um ser humano foi morto a sangue frio. Sim, tem um pouco disso online, mas eu acho que você tem uma chance muito maior de conseguir a anulação do júri quando a vítima era o Chief Executive Officer de uma companhia de seguros. Do que Quando a vítima era um jovem e famoso defensor, mesmo que haja muitas pessoas que não gostavam da atuação dele. Acho difícil acreditar que você conseguiria uma anulação do júri nesse caso. Quero dizer, eu espero muito que você não consiga, claro. E quando falamos sobre isso, basicamente, é quando o júri decide o caso, não com base nos fatos ou nas provas, mas sim em suas próprias opiniões pessoais, suas emoções. E isso também se torna uma questão de seleção do júri, sobre como conseguir um júri justo e imparcial. Estamos indo um pouco além aqui, porque uma das coisas que eu só... Sabe, isso também amplifica a situação. Há outros documentos que quero abordar, o que reforça que as pessoas se manifestaram, certo? Eles relataram isso à polícia. Você tem uma suposta confissão. Você não está apenas falando de testemunhas particularmente importantes durante esse possível processo legal, esse julgamento. Mas se não fosse por elas, ele ainda estaria potencialmente à solta, assumindo que ele fez isso? Então nós não sabemos. Não sabemos se o esforço das autoridades teria se concentrado nele, porque fizeram uma gravação em vídeo. Eles tinham algumas impressões. Com o tempo, eles poderiam ter conseguido encontrá-lo, mas sim um membro da família, e parece que havia um colega de quarto que foi útil na investigação. Isso, no mínimo, permitiu que isso acontecesse muito mais rápido do que poderia ter acontecido de outra forma. Temos mais documentos aqui. Um é uma ordem que foi assinada pelo juiz Sean R. Howell. É uma ordem de detenção sem fiança, baseada na declaração de Brian Davis, novamente, o policial que efetuou a prisão que mencionei antes. O magistrado Understein conclui que havia causa provável para a prisão sem mandado de Tyler James Robinson. A infração é crime capital e o tribunal encontrou provas suficientes para a acusação. O tribunal determina que Tyler James Robinson fique preso sem fiança. E para complementar isso, há um relatório de avaliação de segurança pública. Ele se parece mais ou menos com isso, certo? E ele fala sobre como a acusação de homicídio qualificado se enquadra no que eles chamam de PRL, 5 destacado em vermelho. Se descer PRL 5 determina que, cumpridos os requisitos legais, a pessoa fica presa sem fiança. Se for liberado,
recomenda-se as condições máximas ou fiança monetária. Então eles acreditam que isso é sério o suficiente para que ele seja mantido sob custódia sem direito à fiança. Certo. E eu revisei essa avaliação e, de acordo com ela, ele não tem antecedentes. Nenhuma condenação anterior, seja criminal ou contravenção. Então, realmente não há nada além da gravidade do crime que justificaria mantê-lo preso sem fiança. E se você for acusado de atirar em alguém em meio a uma multidão, da forma como aconteceu aqui, vai ser mantido preso sem direito à fiança. Não haveria chance de ele conseguir fiança. Você está certo. Aqui fala dos fatores de risco. Idade do evento atual, idade na prisão, 22. Crime violento atual, sim. Crime violento atual e 20 anos ou menos, não. Acusação pendente no crime, não. Condenação anterior por contravenção ou crime, não. Sem condenação ou crime violento anterior. Não faltou nos últimos 2 anos. Falha anterior em comparecer com mais de 2 anos, não. Sentença anterior de reclusão, não. Sabe, uma das coisas interessantes sobre isso é que ele não é o primeiro réu criminal, suspeito, a ser acusado do crime mais grave que temos em nossos registros, certo? E esse é o primeiro crime aparente dele. Isso não te surpreende sempre? Nem sempre é uma progressão até o assassinato, ou envolve alguém com histórico criminal. Às vezes, quando as pessoas cometem um crime, já é o pior de todos. Acontece tanto que já não me surpreende. Não existe uma maneira confiável de saber quem vai cometer um crime como esse. Não se pode basear isso na quantidade de problemas com a lei ou no histórico da pessoa, origem socioeconômica ou qualquer característica específica, ou a raça ou a religião da pessoa. Não existe nada que realmente te diga que alguém faria algo tão hediondo e tão fora do normal do comportamento humano como esse tipo de crime. Sim, isso é realmente interessante. Antes de encerrarmos, você esperava uma prisão tão cedo? Eu achei muito interessante. Quando a coletiva de imprensa aconteceu ontem, fiquei surpreso que eles tinham tanta informação sobre o atirador suspeito, certo? Eles comentaram sobre a linha do tempo, imagens das câmeras e impressões da palma da mão. E então, sabe, houve algumas informações erradas ou confusas sobre quem estava sendo detido e quando. Acho que levaram um pouco mais de 30 horas para fazer a prisão. Eu não sabia o que esperar. E te digo uma coisa, Jesse. Esses são meus primeiros comentários públicos sobre essa situação. Eu não postei nada sobre isso nas redes sociais. Não falei sobre isso no YouTube nem em outro lugar, pois sentia que não tinha informações suficientes para entender o que acontecia. E eu vi muita gente especulando sobre quem poderia ter feito isso, por que teriam feito isso, ou que tipo de pessoa poderia ter sido. E eu achei isso absolutamente revoltante. E eu ainda não tenho informações suficientes para saber com certeza se essa é a pessoa certa ou por que esse crime foi cometido. Mas temos muito mais informações. Então, eu não tinha expectativa de quando essa pessoa seria pega, porque eu não sabia se era alguém local, eu não sabia se era alguém de fora, eu não sabia quem era. Espero que tenham achado a pessoa certa. Ainda há muitas perguntas sobre isso. O momento em que aconteceu, quando ele foi baleado, como ele foi baleado, esse suspeito. Então, estamos nos estágios iniciais disso. E, novamente, podemos estar analisando as coisas em tempo real, assim mesmo, porque acabou de acontecer. Rich Schoenstein, muito obrigado por dedicar seu tempo. Bom te ver. Bom te ver, Jesse Weber. Tudo bem, pessoal. Isso é tudo que temos para vocês. Agora, aqui no Sidebar, muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.